pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do quadro Storytime, que nada mais é um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair. E se você não sabe, essa aqui é a segunda temporada, então se você não assistiu os vídeos anteriores, tem uma lista aqui no meu canal, é só você procurar, tem mais de 50 histórias diferentes. Mas se você não é novo aqui, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Gente, tudo bem? Meu nome é Keila, eu tenho 27 anos. Eu nasci na Bahia, mas eu moro no Rio de Janeiro há quase 10 anos e atualmente eu moro em Montevideo, na Califórnia. Eu tô aqui pra contar a minha história pra vocês. Então, eu conheci o programa de au pair, eu tava no terceiro ano da faculdade de psicologia, são 5 anos de curso. E aí, como eu tava no terceiro ano da faculdade e não tinha dinheiro, né, pra investir nisso, porque no Rio de Janeiro eu trabalhava pra caramba pra pagar meu aluguel, pra conciliar a faculdade, ainda investir na carteira que eu não tinha e mais o inglês ia ser impossível pra mim. Então eu dei tipo arquivada nesse sonho. Só que como é que se arquiva um sonho, né? É difícil. Porque eu sempre quis vir para os Estados Unidos e o programa de au pair era a maneira mais acessível para isso. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu tava mais ou menos no último ano da faculdade, eu resolvi investir no intercâmbio. E aí, com umas coisas que minha história começa, né? Eu fui aprovada 3 vezes no exame, na carteira de motorista. E o inglês eu estudava ainda... às vezes com uma professora particular, quando eu conseguia pagar as aulas, e estudava sozinha em casa e fazia Duolingo, mas aí eu tava terminando minha faculdade, isso em 2017, né? Terminando minha faculdade, com TCC, era muito difícil conciliar inglês e tudo. E aí eu pensei, já era, porque com 26 anos, no ano de 2017, eu completei em abril, eu ligava para as agências, não conseguia, né, falar muito bem com inglês ruim, que às vezes algumas agências elas fazem tipo um teste com você por telefone e eu não passava nem nesse teste. E foi aí que eu conheci a Great Au Pair. Ela é uma agência menorzinha e ela basicamente ela é menos exigente. E existe a agência Great Au Pair, existe também um site de busca de famílias. Quem quiser me adiciona depois no Instagram que eu explico um pouco mais de detalhes sobre isso, porque a minha história é muito longa e senão vai ficar um vídeo um pouco bem longo. Eu conheci a agência Great Au Pair e estudei bastante as perguntas com a minha professora de inglês e aí eu consegui passar nas entrevistas e entrar na agência. Então, eu concluí a minha faculdade em dezembro de 2017. Minha formatura seria em março desse ano, de 2018. E aí, assim que eu concluí a faculdade em dezembro, eu, paralelo a isso, fiquei online, um pouco antes do Natal. Natal, obviamente, não consegui nenhuma família. Em janeiro, não consegui nenhuma família. E em fevereiro, começaram a entrar as famílias no meu perfil. Porém, quando eu ia pro Skype, nenhuma família fechava comigo, porque o meu inglês era bem ruim. E aí, no finalzinho de fevereiro, no início de março, na verdade, entrou uma família no meu perfil. Basicamente, eles eram um casal, né, com um bebê que ainda ia nascer. A mãe precisava de um au pair pro início de maio de 2018. Eu expliquei pra ela que eu completaria 27 anos em abril, 25 de abril de 2018, então eu só poderia vir até essa data. E ela até falou que anteciparia pra mim a necessidade dela e que não tem problema, eu ficava com ela até o bebê nascer. Quando eu conheci a mãe, ela gostou muito de mim, 10 minutos de conversa. Eu sempre fazia meus Skype, gente, com a minha professora de inglês do lado. Sempre fui muito sincera com as famílias. Sempre falei que eu não falava inglês, mas que eu estava dedicada e disposta a aprender quando eu chegasse nos Estados Unidos e que, enfim, eu era esforçada, que eu iria conseguir aprender. A minha professora de inglês traduzia tudo que eles falavam e intermediava a nossa conversa. Eu consegui essa família, eles gostaram muito de mim, eu conheci eles no site da Great Au Pair. Eu estava online na agência e no site, lembra que eu falei pra vocês? Porém, qual era o meu objetivo no site? Conseguir as famílias no site e trazê-las para a agência. Mas essa família... eles não quiseram ir pra agência, né? Ficaram muito relutantes. Pediram pra eu ir com um visto de turista, que eles iriam me dar todo o apoio e iriam pagar pra mim e que eles pagariam pra agência. Eu fiquei muito relutante também, muito preocupada de vir sem agência, porque não é uma maneira legal de trabalhar, apesar de muita gente fazer isso. Só que aí, quando eu tava super relutante, super preocupada, meu chefe era um dos meus melhores amigos. Começou a pesquisá-los, né? Os meus Hostdad, meu Hostmon, no Facebook, no LinkedIn, etc. Ele achou
um amigo em comum com a minha hostmom. E ele ligou pra esse amigo em comum, e esse amigo em comum falou muito bem dela. Falou pra eles que o vínculo dele com ela era de trabalho, mas que ela era uma pessoa maravilhosa, do bem, incrível, paciente. E aí isso me encheu de esperança, e eu falei, então realmente eu vou fechar com essa família. Pois é, gente. Eu fui lá tirar o meu visto de turista, eles mandaram pra mim toda a documentação que vocês puderem imaginar deles, e eu reuni numa pasta e fui lá tirar o meu visto. Super inexperiente, né? Óbvio que isso daria errado. Quando eu cheguei lá, a cônsul pegou toda a documentação deles, foi lá pra dentro, ficou alguns minutos, e quando voltou, negou o meu visto. Fiquei muito preocupada, porque eu não sabia se ela havia xerocado ou não os documentos, que ela havia escrito, porque eles digitam bastante, né, antes de negar. E aí eu falei, já era, mesmo que eu tente como visto de au pair, isso vai ser impossível, porque ela já anotou as informações deles e já era. E aí eu fiquei muito frustrada, muito arrasada, foi um dos piores dias da minha vida. Conversei com eles e eles queriam que eu tentasse de novo o visto de turista. Eu falei, não, dessa vez eu não vou fazer isso. Ou a gente vem, né, como au pair mesmo, com visto de J1, ou eu não vou tentar mais. Resumindo, eles entraram na agência e eu fui de novo um mês depois do visto negado. Meu visto foi negado dia 13 de março, dia 13 de abril eu tava lá de novo pra tentar o visto de au pair. Quando eu cheguei lá, a minha entrevista foi toda em inglês. Eu havia treinado todas as minhas perguntas com a minha professora de inglês. A minha cônsul perguntou pra onde eu ia, o que eu ia fazer, se eu estudava no Brasil, o que eu fazia no Brasil. Perguntou por que eu havia aplicado o visto de turista. E eu simplesmente disse que eu havia cometido um erro, que eu queria aplicar o visto de au pair. Ela falou que tudo bem, acreditou em mim e aprovou meu visto. E foi maravilhoso, foi incrível. Minha passagem estava comprada para o dia 24 de abril. Bom, gente, cheguei aqui. E aí que a minha história começa. Eles foram receptivos, o meu aniversário no dia seguinte foi super bacana, eles me levaram pra jantar, comemoraram meu aniversário comigo e foi super legal. Porém, gente, com o passar dos dias, primeiro que o meu schedule era super abusivo pra quem não tinha criança ainda. Eu tinha que trabalhar de 7h30 da manhã até as 5 da tarde. No final de semana eu trabalhava sábado até de 8 às 2. Trabalhava pra caramba, gente. E como o bebê ainda não tinha nascido e meu inglês era ruim, eu não tinha carteira de motorista, então eu ficava pensando, olha, como é que eu vou conseguir uma outra família, né? Imagina, quem é que vai me querer? E esse foi o meu erro. Eu fui muito passiva e fiquei pensando dessa forma e foi, assim, um grande erro. E eu espero que nenhum de vocês cometam esse erro. A mãe pedia pra eu limpar a casa, pra eu lavar as roupas. Eu praticamente mobiliei todos os móveis do bebê, carregava pesos, puxava pra lá, puxava pra cá, passava as cortinas. Isso aí, pelo menos, é normal, né? Faz parte do bebê, das coisas do bebê. Mas eu tinha que também pintar os móveis, que ela não gostou da cor. Isso, gente, pintar os móveis. Prateleiras, cômodas, se ela não gostou da cor, ela pediu pra eu pintar e eu pintei. Teve um dia que ela pegou uma tinta e mandou eu pintar todas as portas da casa. Eu tenho provas de tudo que eu tô falando, tá? Tenho fotos. Eu trabalhava muito, gente. Eu limpava a casa, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer comida pra eles. O primeiro episódio que aconteceu, eu tinha 20 dias lá, eu fiz comida, eu coloquei no prato de cada um, né? Olha que boba que eu era. E aí o meu host dad viu que eu botei mais frango pra minha hostmom do que pra ele, e ele ficou super bravo e foi super grosseiro comigo, e isso foi, assim, uma situação bem ruim. Eu fiquei super desconfortável. A minha hostmom, ela pedia pra eu sair pra comprar, né, as coisas pro bebê. E, gente, era tipo aquela cena de filme que você vê um segurança carregando todas as sacolas da madame. Era exatamente assim. Eu ia atrás dela com as sacolas. Eu até entendo que ela tava grávida, não podia fazer esforço. Mas sabe quando uma pessoa te trata como se ela fosse a madame e você é empregadinha? Não é que eu seja Alice, tá, gente? Eu até já expliquei pra vocês. Eu trabalho pra caramba desde 14 anos. E eu sei que esse programa não é pra ser a filha mais velha, como algumas pessoas pensam que é. Mas eu esperava ser tratada com um pouco mais de respeito, né? Acho que isso não é ser Alice. E aí as coisas foram piorando, eles eram muito abusivos comigo, né? Só que eu sempre achava que quando o bebê nascesse as coisas iriam mudar. E aí, gente, o bebê nasceu e as coisas não mudaram. Eu continuava tendo que fazer todas as tarefas domésticas que eu já comentei aqui. E aí eu comecei a filmar tudo. Eu tinha que arrumar a cama dela, eu tinha que arrumar o quarto dela, eu tinha que lavar as roupas dela, eu tinha que fazer comida. Um pouco antes do bebê nascer, ela disse que precisava do meu quarto e eu comecei a dormir no escritório deles, porque os pais dela vieram pra casa, precisei desocupar o quarto. Pois é. E como vocês sabem, isso é contra as regras do programa. Eu fiquei dormindo num sofá no escritório. Eu fiquei mais ou menos uns 10 dias dormindo no sofá do escritório. Falei, não dá. Eu não gostei do programa, eu não tive um apoio legal da minha LCC. Quando ela foi lá na casa me visitar, ela simplesmente perguntou pra hostmom como ela tava se sentindo comigo, se eu tava me comportando muito bem. Mas em nenhum momento ela ficou a sós comigo e perguntou como eu estava. E isso me deixou muito magoada e muito decepcionada com o programa. E eu falei, quer saber, não aguento mais, eu quero sair desse programa. E vocês podem mencionar depois no Instagram, eu vou pedir pra Pri colocar meu Instagram aqui embaixo. Keu_Caroline, Keu_
me_caroline@hotmail.com, e eu explico um pouco mais sobre mudança de status pra vocês, tá bom? Dá pro vídeo não ficar muito longo. Comecei a procurar família e filmar tudo que eu tava passando, né? Quando chegou um dia, num sábado, eu tava do lado do bebê, eu trabalharia naquele dia até as 2 horas, né? E aí, a minha Roshimon me chamou na cozinha, mandou ir na cozinha, e quando eu cheguei lá, a mãe dela me deu uma vassoura, me mandou limpar a cozinha. E eu falei que eu já havia limpado a casa, que o trato era uma vez por semana, e que eu não tinha que ficar limpando em casa o tempo inteiro. Mesmo assim, ela insistiu que a casa estava imunda, e mandou eu limpar os balcões da cozinha e tirar o lixo do reciclado de fora e botar lá fora. Fiquei super chateada, super decepcionada, porque a minha Roshimon que mandou ir lá, sabe? Só porque eu tava sentada, mas eu tava sentada do lado do bebê, eu tava cuidando do bebê, e faltava só 10 minutos pra eu ficar off, mas eu engoli aquele sapo e fiz o que eles mandaram. Depois eu fui pro escritório, onde eu dormia, um lugar super... Gente, se vocês vissem o escritório, era basicamente um depósito, sabe? E fiquei muito triste, chorei bastante. E foi aí que uma menina dos grupos de au pair que eu já havia publicado, que eu tava procurando família, me chamou e disse que tinha uma família pra mim. É uma mãe brasileira, o pai da Irlanda, 2 crianças, e se eu queria, né, conversar com ela. Aí eu falei que sim. No domingo, eu comecei a conversar com essa Roshimon nova, né? Conversei bastante com ela, falei que eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar com ela, que eu não tava confortável. E aí, ela me chamou pra vir na casa dela fazer uma entrevista em Mountain View, que é uma cidade um pouquinho longe de onde eu tava. Um pouquinho, assim, tipo 1 hora, eu acho. Eu me arrumei rapidinho no escritório e quando eu tava saindo, eles estavam na porta de casa e eu fiquei um pouco nervosa pra dizer onde eu estava, porque nisso ela mandou um Uber pra me buscar. Então eu acho que aí eles, sei lá, talvez eles tenham maldados, não sei. E aí eu saí. Vim aqui, fiz a entrevista e ela precisaria de uma menina só pra agosto, porque os pais dela estavam aqui pra cuidar do bebê. Quando eu voltei pra casa, no dia seguinte, na segunda que eu comecei a trabalhar, eles começaram a me tratar super mal, o Rosh Dad começou a me tratar muito mal, não deixou nem encostar no bebê. E aí eu falei, não dá mais pra eu, né, aguentar essa situação. E eu falei, será que a gente pode conversar? E ele falou, pode. E nisso ele perguntou onde eu tava, no domingo, com quem eu tava. E isso me faz acreditar que ele sabia, né, o que eu havia feito. E aí eu contei que eu não tava me sentindo confortável naquela casa, que eu sentia muito por isso, e que eu gostaria de ficar só até agosto. Isso eu contando que a Roshimon daqui iria me escolher, né? E que se eles não, por um acaso, não se importassem, eu queria ficar lá até agosto e que eu iria cuidar do bebê com todo carinho do mundo, com todo amor do mundo e tal. Gente, falei com ele, quando eu tô conversando com ele, ele foi lá chamar a Roshimon, todo bravo. Foi lá chamar ela, falou pra mim que não entendia o que estava acontecendo, queria um motivo de qualquer jeito, e de tanto ele insistir, eu comecei a falar os meus motivos. Falei que eu trabalhava bastante, que eu cuidava da casa, e que isso não era justo, porque eu trabalhava muito, muito, e por tão pouco, né, pelo salário de au pair. E aí ele falou que deixava eu comer na casa dele, me deu um quarto, né, apesar de eu não estar usando o quarto naquele momento, e mesmo assim eu tava achando tudo ruim, e que tudo bem. Aí a Roshimon super brava comigo também, falou que acabou de ter um bebê e eu tava querendo ir embora, então era pra eu arrumar as minhas coisas e ir embora naquela hora. Ela falou, saia da minha casa agora. E aí eu mandei uma mensagem pra Roshimon atual e falei pra ela, olha, eu não sei se você ia me escolher, mas eu não tenho pra onde ir. Eles acabaram de me expulsar e eu preciso de ajuda. E aí ela mandou um Uber pra mim. A minha Roshimon tomou meu celular, me pediu o salário daquela semana que ela já havia me pago, né? E aí eu devolvi pra ela, arrumei minhas coisas, gente, minhas trouxas, e fui embora. Vim pra cá, pra essa casa que eu tô agora, então atualmente, digamos que eu sou livre. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, sobre mudança de status, como eu já disse, me adiciona no Instagram, que_caroline@hotmail.com, que eu converso melhor com vocês. Eu saí daquela casa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Fui expulsa, né? Mas não foi do jeito que eu gostaria, mas foi uma boa decisão, foi ótimo. Sobre recomendar o programa ou não, é claro que eu recomendo. Eu acho que, apesar de eu ter tido uma experiência ruim, eu aprendi muito, cresci muito. Eu vou começar a estudar inglês aqui de graça, aqui tem várias escolas de inglês gratuitas que você pode fazer. Mas eu acho que você tem que vir pronta. Vir pronta pra tudo. Vim pronta para ser bem tratada e para ser maltratada. Vim pronta para todas as adversidades que você enfrenta no programa de au pair. Porque já é difícil, né? Para mim tá sendo muito difícil ficar longe dos meus amigos, porque da minha família eu já tava acostumada. Minha família mora na Bahia, eu no Rio. Mas longe dos meus amigos e da minha namorada não tá sendo fácil ficar longe. Imagina, você ter que lidar com todos esses sentimentos que são muito, muito intensos, de saudade do nosso país, para quem morava sozinha. É muito difícil não ter como você ficar
ficar à vontade na casa dos outros, né? Você não fica à vontade. Não posso andar de shortinho, eu não posso deitar no sofá pra ver um filme, como eu fazia na minha casa. Então, é difícil você lidar com tudo isso e ainda cair numa família ruim. Então, o conselho que eu dou pra vocês é que se vocês estiverem passando pelo que eu passei, movam-se. Existem inúmeras possibilidades de ficar aqui nos Estados Unidos. Não caiam em boatos, no que disseram ou deixaram de dizer, que o Trump vai entrar na sua casa e vai te buscar. Não é bem assim que a banda toca. Existem inúmeras possibilidades e vocês só precisam de informação e coragem. E eu desejo para vocês toda a sorte do mundo. Quer vir, venham, sejam au pairs, vocês vão descobrir o mundo inteiro, inclusive dentro de vocês mesmas. Tenham coragem, é só isso que eu desejo para vocês. Sucesso, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Precisando de alguma coisa, podem me chamar lá no Instagram. E eu espero que vocês tenham entendido e se identificado com a minha história, e que ninguém passe por uma situação como a que eu passei, e que vocês não sejam passivas como eu fui, né, a ponto de ficar um mês lá aguentando tudo aquilo naquela família. É isso, gente, um beijo. Um beijo, Pri, é muito bom estar aqui, já é a realização de um sonho estar aqui no seu canal, que eu assistia tanto lá no Brasil, e você também me inspira muito. Um beijo, tchau, tchau, gente, Deus abençoe. E se você é ou foi au pair e quiser participar aqui do quadro Storytime, basta você entrar em contato comigo ou você pode acessar www.priscilasanches.com/storytime. Lá tem tudo o que você precisa saber para participar desse quadro e vir aqui contar a sua história. Se inscreva aqui no canal e não esquece de deixar o seu comentário contando o que você achou da história de hoje. Um beijo e até a próxima!